o que deveria ser o mantra da moda virou uma palavra de ordem nesses momentos de uma ruptura tecnológica sem precedentes na história do mundo, principalmente proporcionada pela tecnologia da informação. E a palavra de ordem se tornou a palavra inovação. A inovação incremental, a inovação de qualquer modalidade, virou uma palavra de ordem no sentido de se rever processo, descobrir novos modos, novas formas de fazer as coisas que até então a gente tem desfrutado e consumido. Os eventos de inovação têm proliferado em Vitória. Um dos últimos eventos de inovação que aconteceu aqui no Espírito Santo, no Centro Tecnológico de Vitória, nossa produção esteve presente acompanhando alguns experimentos nessa área. Um deles é o motivo dessa entrevista de hoje, com o empresário Sandro Faustino, que apresentou um processo inovador de construção que nós tentaremos expor na sequência dessa conversa. Sandro, você desenvolveu um processo de construção que reduz em até quanto o peso ou a quantidade do material utilizado na construção? Eu modifico em torno de 70%, uma redução de peso em torno de 70%. E tempo de construção também, o tempo gasto na edificação da obra? Fica proporcional a isso. 70% nós trabalhamos em torno de 1/3 do tempo de uma convencional, de uma obra convencional. Tá. Quer dizer que vamos considerar para efeitos de referência e de exemplo, uma casa de 100 metros quadrados. No processo convencional, de construção convencional, ela demanda quanto tempo e, pela sua metodologia, pelo seu processo, quanto? Numa casa convencional de 100 metros quadrados, ficaria em torno aí de 120 dias, você trabalhando em torno de 6 homens. Nós, com 4 homens, faríamos em torno de 40 dias a casa acabada, com o nosso processo. Com esse processo. Agora vamos então ao processo. Em que consiste exatamente esse processo? O produto Thermowall, ele consiste basicamente em paredes térmicas, né? Nós agregamos o valor térmico e acústico no desenvolvimento da nossa obra. E com isso a gente ganhou muito, porque agilizou muito o processo de construção. Então essa redução do tempo que acontece na obra, ela é visível, é imediato, né? Então isso faz com que o processo todo crie uma ruptura no tradicional, né? Apesar de ela receber todo um reboco, ter, depois de pronta, toda uma visibilidade de uma obra convencional, mas a inovação, esse fator que nós agregamos do térmico e acústico, a leveza e a rapidez na obra, elas são fundamentais. Você tem um corte da parede para nos mostrar como é que é esse processo. Mostre-nos então. É feita a montagem com o painel de EPS, isopor, né? Onde a gente aplica uma resina que é diretamente colocada no isopor, na lateral do isopor, e que nos permite fazer o reboco. Então, depois de pronto, você praticamente... aplica o chapisco sobre a resina? Ou é ele na resina? A resina essa resina é uma resina que nós desenvolvemos, onde nós aplicamos na argamassa do chapisco, né? Então, nós colocamos ela e aplicamos esse chapisco sobre o isopor, sobre o painel. E depois de 24 horas a gente pode fazer o reboco. Faz o reboco. Aí o que acontece? O chapisco ele agrega ao reboco, você praticamente não vê mais a colocação do chapisco na parede rebocada, né? Ele fica todo acabado. Mas um detalhe, uma parede convencional normalmente é feito com tijolo, com lajota. Aqui você está substituindo pelo isopor. Exatamente. Isso sugere uma fragilidade da estrutura? Não. Não? Não. Porque o que acontece? O isopor, pela propriedade, pela densidade que nós trabalhamos, ele cria, junto com o reboco, uma resistência muito maior, né? Quando você joga um pedaço de isopor no chão, normalmente ele quica e não se quebra. Quando você joga uma lajota no chão, ela se quebra, né? Então, um desses fatores é um fator físico, que é a absorção de impacto. Então, essa propriedade a gente agrega na obra. Você teve a oportunidade de fazer testes de impactos? Fizemos. Comprovando essa teoria? Sim, fizemos, né? Tanto ele diretamente e quanto ele depois de rebocado. Dentro da parede. Ele como a alma da parede, isopor como a alma da parede. Inclusive com o próprio tiro. Nós fizemos uma parede à prova de tiro. Mas você... Ah, é? É.
E qual foi o resultado? Qual é o efeito? Não, no abalo nem chegou a cravar no reboco, por causa da questão da absorção do impacto que proporciona a absorção. Uma parede, mas uma parede normalmente ela tem eletrodutos. Eletrodutos pode ter problemas de aquecimento, Sim. eventualmente, né? Sim. E o isopor não é inflamável? Não, nesse caso aqui não. É um material específico, onde a expansão dele, dos polímeros, é feito com o vapor de água, né? Uma temperatura própria para isso. Então, isso não proporciona a queima, né? Ele não cria... Não entra em combustão? Não entra em combustão. Mas então isso não é um propaga outro chama. tipo de isopor? É um outro tipo não de isopor. Não é o isopor convencional como não é o nós isopor conhecemos. convencional. O isopor convencional, normalmente, ele é feito com a expansão com tolueno. Sei. Né? Ele propaga chama, né? É combustível, é inflamável. E já o vapor de água nos dá essa característica. Ele não deixa propagar a chama. Tá. A conversa hoje é com o empresário Sandro Faustino e a gente volta já na sequência da apresentação desse processo inovador de construção. Voltamos com a presença do empresário Sandro Faustino, construtor e que desenvolveu um processo, uma metodologia de construção inovadora. Sandro, você está falando aqui para nós desse processo, né, que envolve uma alma de um isopor especial não combustível, sobre o qual se aplica uma resina, né, uma resina já misturada à massa, Isso, a argamassa. A argamassa que vai fazer o chapisco da parede. Isso Depois aí. você aplica o reboco. Sim. O chapisco, a resina, ela entranha no reboco. Isso aí. E isso cria, inclusive, toda a resistência que essa parede oferece. É importante a gente salientar, para as pessoas poderem entender, que nós recebemos um projeto, traduzimos esse projeto para a base, que normalmente ela é feita em cima de um radier, e ali a gente levanta os painéis. Então, normalmente a gente transfere o projeto para a estrutura, para a montagem da casa, normalmente com 24 horas. Você já vê toda a dimensão da sua casa em pé. Então, a partir dali, a gente faz a aplicação dessa resina, né? E 24 horas depois nós já temos condições para estar rebocando a casa. Tá, e qual a diferença assim, fundamental em relação a propriedades como o drywall? A questão principal é a resistência, né? O drywall é uma coisa menos resistente, né? Se você der um soco no drywall, você vai furar a parede. Outra questão é a questão térmica, porque o nosso produto já agrega o valor térmico. Aqui você já tem acústico. Isolamento térmico e acústico. Térmico Você já e tem, acústico. não precisa aplicar um isolamento térmico e acústico. Por exemplo, está se usando muito a construção metálica, com steel frame. Sim. No steel frame, por exemplo, requer então que depois da construção da parede seja feito o tratamento térmico e acústico. No steel frame também, na montagem da parede, você tem que fazer um tratamento térmico e acústico. Isso onera o custo final. Vamos recapitular os valores que você disse anteriormente. Esse método aqui, que assegura essa firmeza toda, ele representa uma redução de 70% da quantidade de material utilizado na construção e de 70% no prazo da construção. Na execução da obra. Uma redução de 70% na execução da obra. Nós conseguimos agregar esses dois fatores de uma forma bem direta. Redução do prazo, né, e redução até de custo. Né, em relação a uma obra convencional. E essa técnica já está aprovada? Que existe uma regulamentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas que estabelece padrões, né, que define até na salvaguarda do interesse do usuário. Sim. E essa técnica já está aprovada? Nós tivemos acompanhamento de alguns peritos, né, que tiveram conosco em algumas obras que nós já fizemos, porque na realidade a nossa obra é uma alvenaria. Né? É uma alvenaria, ela tem as colunas, tem o reboco. A única coisa que nós fazemos é a substituição da lajota e do bloco pelo EPS, né? Pelo isopor. Então, com isso, você continua compartilhando. O que tem conversado com a gente, inclusive nós tivemos no ENIC o ano passado em Florianópolis, e o Nilson, que é presidente da área de inovação, ele quer conversar conosco para que a BNT possa fazer um diferencial, uma normatização específica para o nosso produto, por causa da diferença que o nosso produto agrega na construção civil.
Bom, então aí nós temos todas essas vantagens que certamente devem impactar o custo final da obra, a redução da quantidade de material utilizado e a redução do prazo de construção. Mas em termos globais, quando a gente pega uma residência, uma casa de 100 metros quadrados de construção, quanto que fica ela construída pelo seu método termool, Termool. Parede térmica? Sim. Pelo seu método termool e pelo método convencional? Hoje o nosso ficaria na faixa de 120 mil, uma casa de 100 metros quadrados acabada. Acabada. E uma casa que fosse ter as características térmicas e acústicas, sairia na faixa de 186 mil. Ela, uma casa de 100 metros quadrados. Significa uma redução mais ou menos de 40%, então? Em torno de 40%. Em torno de 40%. Isso aí. E com prazo que você considerou de 30%, de 30 a 40 dias. Você faz uma obra, 40, uma casa que você faria pelo método convencional em 120 dias. Normalmente nós estamos batendo. Você faria em 40 dias. Normalmente nós estamos batendo a laje numa casa com 10 dias. Sim. Né? Então, esse aí, para você ter uma ideia da rapidez que é a coisa. O levante das paredes, o reboco e o batimento da laje com 10 dias. Então, a parte final aí fica na área do acabamento. Agora, esse processo ele se aplica tanto às paredes de vedação quanto às paredes que sustentam de estrutura? Paredes estruturais? Não, ela não tem a função estrutural. Aí acontece as colunas, que normalmente acontece em todas as obras, exatamente. E o nosso traz essa leveza. Né? Uma lajota pesa em torno de 1,8 kg. A nossa mesma lajota de EPS pesa 5 gramas. Então, por aí você já tem uma proporção da diferença de peso. E para aplicação em lajes, por exemplo, não é prescrito, então? Não, em laje hoje já tem, né? A laje hoje de isopor, do EPS nas lajes, já é uma coisa já bem aplicada. Né? E nós consolidamos tudo isso, porque o nosso EPS está tanto nas paredes, quanto na laje, também no piso. Né? Que normalmente a gente faz o contrapiso também com o EPS. Sim. Quando você fez a apresentação desse produto naquele encontro, foi destacado muito também o aspecto da sustentabilidade do processo, ou seja, os impactos positivos ecologicamente desse processo. O que a gente destaca nisso? Hoje nós temos algumas parcerias onde nós coletamos o EPS que está jogado fora, né? Que veio de uma geladeira, de um fogão. Usado nas embalagens? Nas embalagens, né? De um modo geral. Nós temos uma parceria hoje onde a gente faz esse recolhimento e nós trituramos esse EPS, onde a gente aplica normalmente em contrapiso. Então, fecha a nossa câmara, né? As paredes, não há troca de energia. Então, você fica realmente com um ambiente muito mais confortável. A questão, pelo fato da parede não absorver calor, o seu ar-condicionado, o seu ventilador... Aumenta o desempenho muito, Muito mais. Muito mais. O conforto é muito maior. Mas eu quero voltar a essa questão do EPS. Você chama o isopor de EPS, né? É o nome técnico dele. Ele lançado na natureza, ele não é degradável, né? Não, esse é um problema. Então, nesse caso, vocês dão um reuso a ele. Isso aí. Nós reutilizamos e damos uma aplicação direta a ele. Né? Então, ele não vai para a natureza para causar um dano à natureza. Porque ele não se decompõe. Na realidade, ele não se decompõe. Ele se desagrega, mas se decompõe, ele não se decompõe. Né? Então, a gente fica ali, rio, entupindo bueiro, criando alguns problemas que só vem complicar no meio ambiente. E o processo também reduz muita extração de matéria-prima, né? Sim, sim. Automaticamente você gasta menos areia, você gasta menos cimento, você gasta menos argila. Então, toda essa redução, querendo ou não querendo, faz um bem ao meio ambiente muito grande. Também é uma redução do consumo de energia. Sem dúvida. Aí é diferente. Como você fala a respeito do isolamento térmico, passa a requerer menos energia para promover o aquecimento. Na realidade, quando você está com um sol quente que você adentra numa obra nossa, você já sente uma mudança climática, já é automática. Nós tivemos, inclusive, uma visita de um pessoal da Bahia, e eles estavam no encontro de medicina aqui, e a menina pensou que tivesse com ar-condicionado, chegou a falar isso. Vocês estão com ar-condicionado ligado antes de acabar a obra? Mas não, é por causa da sensação térmica que realmente o material proporciona. Agora, Sandro, está tudo certo, tudo muito certo. Me diz o seguinte, onde já tem obra feita e
funcionando com esse processo? Hoje nós temos em torno de 20 mil metros já construído, né? Supermercado, residências, casas. Onde? Aqui no Espírito Santo? Aqui no Espírito Santo, aqui na Grande Vitória. Nós estamos com uma em frente ao Shopping Praia da Costa, uma obra grande que nós estamos fazendo lá. Já está em fase final, né? As pessoas até estranham porque estão vendo o isopor nas paredes e está vendo ele sendo rebocado. Isso causou algum reboliço, né? Porque não era comum, né? As pessoas estarem vendo isso. Então, hoje, esse é um dos pontos que, inclusive, está rodando na rede social, sendo muito comentado e tal, para poder ver essa diferença que tem. Nós temos na demanda de material de construção hoje muito a figura do consumidor formiguinha, aquele que não é o empreiteiro, que não é o cara das grandes escalas de construção, o cara que vai fazer o puxadinho, que vai aumentar um quarto. Como é que vai ser o seu processo de comercialização? Não, nós estamos abertos a isso, eu acho que é interessante, inclusive isso é uma proposta inicial, desde o início do projeto a gente pensou nisso, seria uma forma de ajudar a comunidade mais carente. Normalmente eles têm aquela laje, mas não tem como aproveitar a laje porque o peso da alvenaria convencional seria muito grande e o nosso não. Nós fizemos agora mesmo uma obra que na alvenaria convencional daria em torno de 47 mil quilos, é uma obra de 113 metros quadrados. E fizemos uma obra no quarto andar com menos de 5 mil quilos. Legal, Sandro. Eu me congratulo com você. O nosso espaço está sempre aberto aqui a essas experiências e os modelos bem-sucedidos de inovação, pelo que pode agregar, né? Principalmente à nossa comunidade. Me congratulo com você e desejo sucesso. Obrigado. Que se ergam muitas casas e muitas edificações com o seu processo. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. A presença hoje do empresário Sandro Faustino, que está nos apresentando um processo revolucionário de construção. Até já.